Oba! O vídeo de hoje é sobre os amaryllis, também conhecido como açucena ou tulipa brasileira. Foi um pedido de vocês e eu vou mostrar como faz para cultivá-la, como faz para estimular novas floradas, o que fazer com a planta quando ela entra em dormência. E claro, como eu sempre faço, eu também vou plantar um vaso para mim usando uns bulbos bem diferentes que eu comprei. Então eu estou bem ansiosa e vou mostrar tudo para você nesse vídeo. Eu sou a Cris Bernardes, sou design floral e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo amaryllis em vasos, no canteiro e já fiz muito arranjo combinando amaryllis com outras flores como uma opção de presente na minha floricultura. E também já utilizei o amaryllis com o bulbo aparente na água para fazer decoração de festas e eventos. Então eu vou compartilhar com você toda a minha experiência sobre o cultivo dos amaryllis. O amaryllis é uma planta bulbosa como uma cebola e dentro desse bulbo ele armazena água e nutrientes. E isso faz com que a planta seja muito resistente. Quando ela entra em dormência, que ela perde as folhas e as flores, ela fica inclusive assim, fora da água, mas com toda a sua nutrição armazenada dentro desse bulbo. Cada bulbo já tem dentro dele a quantidade de folhas e flores que ela vai ter durante o ciclo de vida. E durante esse período, ela já vai soltando uns filhotinhos aqui do lado, chamados de bulbilhos, que são as novas mudas originárias da planta-mãe. A gente só deve retirar os bulbilhos quando eles já tiverem folhas e já estiverem mais desenvolvidos. E cada bulbilho vai já estar pronto para dar flores, ele atinge a maturidade a partir do 3º ano. Essas cascas que tem ao redor do bulbo também servem de proteção, ajudam a armazenar a água e os nutrientes. Então não há necessidade da gente retirá-las, principalmente na hora de cultivar. A gente só vai fazer isso caso a gente queira um efeito estético, um efeito decorativo, sem essa casquinha de fora. O amaryllis é originário das Américas, então ele pode ser cultivado em todo o Brasil. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você também cultiva amaryllis aí na sua casa, qual é a região do Brasil que você mora. O amaryllis é uma planta que entra em dormência, então ele perde todas as folhas e todas as flores e o bulbo fica assim, quietinho ali dormindo. E depois ele volta a brotar e dá novas flores. Então nunca jogue fora um bulbo de amaryllis achando que ele morreu, porque ele pode estar apenas em dormência. Inclusive é uma dúvida muito comum se a gente deve retirar o bulbo da terra após a florada ou deixá-lo no mesmo vaso. Mas isso tudo eu já vou te contar ao longo desse vídeo. Antes eu quero te mostrar o meu vaso que tá tão bonito. São 3 bulbos no mesmo vaso, mas depois eu vou plantar mais alguns e vou mostrar para você. Esse bulbo aqui está menor, começou a soltar as folhas agora. Os outros 2 já estão com bastante folhas e já estão com flores. Esse pezinho aqui tinha 2 hastes florais, uma delas já floresceu, já passou e ainda tem vários botões para abrir. Cada haste floral varia de 4 a 6 flores cada haste. Como esse meu vaso fica no ambiente externo, as flores acabam recebendo chuva e a durabilidade acaba sendo menor. Então, se você puder evitar de molhar as flores, melhor. Uma outra coisa que a gente pode fazer para aumentar a durabilidade das flores é retirar o pistilo, que é esse pozinho amarelo que fica aqui no centro da flor. E uma outra coisa, esse pozinho aqui é tóxico, então é importante a gente também fazer a retirada dele para prevenir qualquer acidente. Mesmo o amaryllis sendo uma planta que gosta de calor, esses meus pezinhos aqui têm florescido sempre no final do inverno. E as flores não têm sentido as baixas temperaturas que são comuns aqui no sul do país nessa época.
A gente pode cortar as flores conforme elas vão passando, porque elas abrem em tempos diferentes. Então, para manter o pé mais bonito, a gente pode fazer a retirada daquelas que vão ficando mais velhas. E se a gente não cortar a flor, aqui próximozinho do caule, ela vai dar sementes, como essas daqui, que foi um desses pés que o ano passado gerou. Você pode germiná-las, mas só atenção que ela tem um processo bem lento de desenvolvimento. Antes de eu te contar o que a gente pode fazer para estimular as floradas dos Amaryllis, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir, também compartilhe esse vídeo com os amigos pelo WhatsApp. É bem fácil, é só clicar em compartilhar e aí selecionar o WhatsApp, que você pode mandar esse vídeo para as pessoas que amam as plantas assim como nós. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal, assim você não perde nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho. E é tão legal a gente saber que está formando uma comunidade de pessoas que amam as plantas. E para voltar a falar em dormência, eu quero te mostrar esses bulbos que eu comprei, que são comercializados assim, fora da terra, nesse tipo de embalagem. Então, como a planta está em dormência e ela tem tudo que ela precisa dentro do bulbo, ela não sofre de ficar assim fora da terra. E aí a pergunta que eu mais recebo é: obrigatório retirar o bulbo da terra quando a planta encerra a floração? E a resposta é não, é uma opção. Eu mesma já retirei alguns bulbos da terra, esses foi o que eu tirei o ano passado e deixei numa prateleira onde não pega luz, mas também já deixei outros bulbos plantados e que voltaram a brotar, como esses 3 aqui que eu já te mostrei. Algumas pessoas sugerem que nas regiões que são muito quentes e que não tem uma oscilação de temperatura muito grande entre as estações do ano, aí sim sugere-se retirar o bulbo e colocá-lo dentro de um pacotinho de pão lá na gaveta dos legumes dentro da geladeira e deixa por alguns meses. Quando retirar, essa variação de temperatura pode estimular novas floradas. Mas, como eu disse, é uma opção. O próprio produtor de bulbos sugere aqui na embalagem, dizendo que o bulbo pode permanecer na terra no período de dormência e a gente só deve diminuir a rega e cessar por completa a rega quando a planta não tiver nenhuma folha nem haste floral. Então é uma opção e você pode ver o que se adapta melhor aí no seu clima. Agora sim, uma condição fundamental para estimular as flores do Amaryllis é o sol. O Amaryllis é uma planta que deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra, recebendo pelo menos 4 horas de sol todos os dias. E se você mora numa região muito quente, opte em colocar o seu Amaryllis para receber o sol da manhã, que é mais suave e a planta vai gostar mais. Inclusive, as flores vão durar mais nessa condição do solzinho fraco da manhã. Observe que quando as plantas começam a ficar muito compridas, se esticando em busca de luz, é sinal que ela está recebendo menos luminosidade do que ela precisa. Nesse meu vaso, a gente consegue perceber isso. Esse Amaryllis aqui está com a haste bem longa, bem comprida. Isso porque eu cultivo esse vaso embaixo de uma árvore e esse é o lado que ele está mais protegido na sombra da árvore. Então, eu vou agora, quando eu voltar no mesmo lugar de cultivo, eu vou deixá-lo recebendo mais sol para que as próximas hastes florais fiquem mais compactas e não tão compridas buscando mais sol. O substrato que a gente vai utilizar para plantar esses bulbos de Amaryllis deve ser rico em matéria orgânica. Nesse vaso meu aqui do ano passado, eu utilizei esterco de aves bem curtido, misturado na terra de plantio. Nesse substrato que eu vou fazer hoje, eu vou utilizar humus de minhoca. Então é importante que ele seja rico em matéria orgânica.
Outra questão, esse substrato precisa ter uma boa drenagem, a água precisa passar com facilidade, porque os bulbos já armazenam água aqui dentro. Então, se houver encharcamento do solo, o bulbo pode apodrecer. E para isso, a gente pode misturar areia grossa de construção para deixar esse substrato bem drenável. Então aqui eu tenho uma parte de terra vegetal, uma parte de humus de minhoca e uma parte de areia grossa de construção. É só misturar bem e eu tenho um substrato ideal para plantar os meus amaryllis. O vaso para plantar o amaryllis não precisa ser muito fundo, porque as raízes da planta não são muito longas. Então vasos mais rasos, como esse meu, que é uma bacia, são suficientes para o desenvolvimento da planta. Eu, em particular, não gosto de vasos plásticos porque eles são leves e a planta, quando fica adulta, acaba ficando pesada e ela pode tombar o vaso. Então eu prefiro optar por vasos de barro como esse, que são mais pesados e mais robustos. E, inclusive, eu vou plantar num vaso igual ao que eu plantei o ano passado. As peças estão bem desgastadas com a ação do tempo, mas como elas ficam no jardim, eu acho que está tudo certo, não precisa se preocupar com isso. É só importante lembrar que o vaso precisa ser furado para a água da rega ou da chuva escorrer com facilidade e o substrato não ficar encharcado. A primeira coisa para fazer o plantio é começar com a camada de drenagem. Eu vou colocar argila expandida no fundo do vaso, mais ou menos uns 3 dedos apenas, porque o vaso é raso, mas é importante para facilitar a drenagem da água. Agora eu vou colocar um pedaço de manta que vai separar o substrato da argila expandida. E agora eu vou colocar o substrato dentro do vaso para depois a gente só fazer o plantio dos bulbos. Tudo pronto para o plantio e agora eu vou te mostrar as variedades de amaryllis que eu vou plantar. Nesse vaso aqui, eu vou colocar 4 bulbos e vou colocar outros 2 nessa bacia que eu já tenho, mas tem espaço aqui atrás, eu vou colocar 2 variedades ali. Então vamos ver aqui, essa primeira variedade se chama Estrela e é um amaryllis vermelho que tem uma estrela branca no centro das pétalas. O bulbo veio bem bonito, com 2 bulbilhos grudados aqui na lateral do bulbo mãe. O outro é um amaryllis blussumbingo. Ele é de pétalas dobradas, ele é branco com as bordas das pétalas num tom de vermelho. E vejam que lindo também que tá esse bulbo, quantas raízes e quantos bulbilhos bem saudáveis aqui na lateral. Esse outro se chama Double King, também é um amaryllis com pétalas dobradas num tom de vermelho bem forte. Deve ser muito linda essa flor quando aberta. E o bulbo dele veio somente ele, sem bulbilho, mas também um bulbo grande, bem saudável, já tá com a folhinha saindo aqui. Esse outro bulbo é de uma variedade Intocase e é um amaryllis todo branco. A única planta que vai ser inteira branca é desse bulbo aqui. Para a bacia que eu já tenho esses 2 amaryllis vermelhos simples, eu escolhi 2 mesclados para colocar ali. E a variedade aqui se chama Sydney, é bem mesclada vermelho com branco. Também já está com a folha saindo aqui no bulbo. E a outra é Flamingo Peacock. Também é um amaryllis de pétalas dobradas, mesclado de vermelho com branco. É indicado a gente fazer o plantio desses bulbos até 4 meses depois que eles forem embalados. E a data da embalagem vem aqui no rótulo de todos os amaryllis. A gente pode fazer o plantio em qualquer época do ano e o amaryllis floresce uma vez por ano, pelo menos.
Agora vamos para o plantio, que eu estou bem animada para colocar esses bebezinhos na terra. Para plantar é muito simples, é só a gente abrir aqui um espaço, posicionar o amaryllis e a gente vai enterrar deixando apenas a parte superior do bulbo para fora. Você já deve ter visto amaryllis sendo comercializados com a planta, com o bulbo praticamente para fora da terra, mas isso é mais um apelo comercial para vender o produto. Aqui no cultivo que a gente faz em casa, é ideal a gente enterrar praticamente todo o bulbo, deixando só essa partezinha superior de fora. Aqui o espaço maior para poder acomodar todos os bulbilhos. E prontinho. Se precisar, dá para acrescentar um pouco mais de substrato aqui nas laterais de cada bulbo. E agora eu vou dar uma ideia diferente para deixar esse vaso bem bonito, enquanto os amaryllis ainda não têm nem as folhas, nem as flores. Eu vou plantar junto nesse vaso esses pezinhos de verbena, que é essa planta rasteirinha, que também tem raízes bem superficiais e que podem ficar dentro do mesmo vaso com amaryllis tranquilamente. O amaryllis tem as raízes dele mais rasas, é uma planta que tem um crescimento mais contido, então não tem problema ele dividir espaço com outra planta. E enquanto o amaryllis não estiver bonito, a verbena vai dar o charme para esse arranjo. Viram como já ficou bonito o vaso? Eu plantei as verbenas nos intervalos dos bulbos e ele já deu uma sensação de que o vaso ficou cheio. Agora, quando os amaryllis crescerem e derem flor, aí vai ser um espetáculo. Eu escolhi a cor da verbena que combine com a florada dessas espécies que eu plantei. E sobre a rega, a gente só vai regar quando tocar o solo e sentir que ele está seco. Não podemos deixar o solo com umidade constante, porque senão o bulbo apodrece. E lembrando que quando a planta entra em dormência, a gente diminui e cessa a rega. E aí, nesse caso, se você tiver plantado uma outra plantinha junto com os amaryllis, nesse caso é melhor retirar o amaryllis da terra para você poder continuar regando o vaso e essa plantinha se desenvolvendo normalmente. Eu não vou fazer a rega agora, porque esses meus dois vasos ficam no jardim, na área externa, e a previsão é de chuva. Então eu não vou fazer a rega agora, mas você, quando plantar o seu vaso, pode, acabou o plantio, já fazer a primeira rega, direcionando o bico do regador bem para o solo e molhando até a água escorrer pelos furos de drenagem. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu preciso falar do principal problema que a gente pode enfrentar no cultivo dos amaryllis, e é a lagarta. Eu mesma era criança, lembro que a minha avó perdeu um canteiro inteirinho de amaryllis que as lagartas devoraram os bulbos. E elas agem rápido, então a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente pode utilizar como maneira de prevenção um controle biológico que a gente encontra em floriculturas, garden centers e agropecuárias. E se você já estiver vendo as lagartas por aí, pode aplicar um produto específico para combater as lagartas. Eu vou deixar o link desses dois produtos fixados aqui nos comentários para vocês. Agora eu vou cuidar com carinho dos meus amaryllis e esperar ansiosa para que eles cresçam e floresçam. E quando isso acontecer, eu volto para compartilhar aqui com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo cheio de dicas sobre o cultivo dos amaryllis. Não se esqueça, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com os amigos, é tão rapidinho. E também se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!